Seja muitíssimo bem-vinda à nossa primeira aula de aquecimento para a abertura oficial dos stories que geram desejo. No dia 20 agora de junho, eu vou abrir as inscrições para o meu curso de stories, onde a gente vai falar profundamente como criar conteúdo sequencial em narrativas de venda para que você realmente consiga se posicionar como autoridade, para que você consiga, sem ficar escravo do seu celular, da internet, que você consiga ali realmente fazer vendas frequentes utilizando os stories. Chegou a era de você ficar postando foto aleatória, foto de produto, foto de bom dia, né? Foto de xicrinha ali, aquelas coisas todas que não geram zero engajamento, que gera zero engajamento e pior ainda, zero vendas. Tá na hora de você fazer pouco stories, sem postar todo dia e realmente criar muito desejo de compras nas pessoas. Beleza? Lucas, onde é que eu vou aprender tudo isso? Dentro do curso completo Stories que geram desejo, que eu vou abrir as inscrições no dia 20 de junho, ok? E essas aqui são aulas de aquecimento. Já nessas aulas de aquecimento, que são gratuitas para você, eu vou falar muitas coisas que realmente vão te ajudar a já começar a destravar nos seus stories, beleza? E a nossa aula de hoje é para mostrar para você aqui o, o fundamento principal de hoje você não ter nenhum engajamento nesses stories. Você postar uma coisa e ficar igual uma mosca lá, né? Um grilinho falante lá, porque não tem ninguém que interage com você naquele negócio. Hoje é o dia de você começar a aprender. E qual é? Ó, tive que tossir. Qual é a primeira coisa que você precisa entender? O Stories é uma, e se não a mais poderosa ferramenta que nós temos hoje. Por quê? Porque só quem está vendo teus stories são as pessoas mais aquecidas, tá? Ou seja, são aquelas pessoas que têm uma maior propensão a gostar de você, a interagir com você e curtir, comentar e toda. Então são pessoas mais próximas, ou seja, é um público mais quente, beleza? Lucas, mas eu tenho poucas pessoas que assistem meus stories. Fica comigo, eu vou te ensinar algumas estratégias de você ter mais alcance nos teus stories, ou seja, mais pessoas, mas não só isso, mais pessoas qualificadas, tá bom? Então eu já vou te dar aqui uma dica de ouro para você. Não sei se você já percebeu, mas as pessoas com que você conversa no direct são as pessoas que mais assistem os teus stories. Ué, o que que acontece com isso? Por que que isso acontece? Simples, porque o algoritmo do Instagram entende que as pessoas que você mais conversa no direct são as pessoas que têm mais interesse sobre você. E o lugar onde elas têm o maior contato com você, depois do direct, é os stories, sabe? Sem edição, sem nada, aquele conteúdo ali, conteúdo prático, certo? Aquele conteúdo que é sem edição, que é feito na hora. Beleza? Então, opa, quero aumentar minhas visualizações? Eu preciso aumentar também a qualidade das conversas com meus seguidores. E isso fará com que o algoritmo entregue para mais pessoas. Beleza? Então, aqui já está um bom ponto para você entender como ter mais alcance, tá? É uma das formas de aumentar o alcance. Vou te passar mais algumas formas aí, mas essa é uma boa forma. A segunda coisa, e a mais importante, é o fundamental sobre tudo isso, é: nossa, por que que eu hoje estou sendo ignorada nos stories? Ou seja, eu abro uma caixinha de pergunta, ninguém pergunta. Eu abro uma enquete, ninguém responde. Eu mando um bom dia, ninguém dá nem um curtir lá. Nada disso. A única forma dessas pessoas curtir ou gostar de alguma coisa é quando eu posto foto da minha família. Aí tem lá. Aí você começou a entender. Você começou a entender o seguinte: as pessoas não estão nem aí para o seu negócio. As pessoas elas não entram nos teus stories com a intenção de ver foto de produto. O Instagram em si, as pessoas, a maioria das pessoas entram e vê os stories para ficar sabendo da sua vida. E ali não é um ambiente propriamente dito para você ficar postando somente sobre a sua vida. É óbvio, senão você não vai vender. Porém,
a gente não consegue acompanhar por muito tempo um perfil que tem um conteúdo nos stories 100% panfletagem, 100% oferecendo coisas. Esse conteúdo, para que você tenha engajamento e retenção, ou seja, as pessoas assistam os stories, ele precisa ser interessante. Ou seja, você precisa se tornar uma pessoa interessante para o outro. Agora, para um pouquinho e pensa. Os teus stories, eles são interessantes para o outro? O outro, de fato, consegue usufruir algo? A vida dele muda vendo teus stories ou não? De fato, ele muda o estado emocional, ele ri, ele chora, se emociona, assusta, fica com raiva, ou simplesmente é mais do mesmo? Simplesmente fica passando ali. Simplesmente fica tocando porque ele não aguenta ver mais o que você posta. E aquilo não gera emoção, não gera uma lição, não gera um impacto emocional, não gera um impacto visual, não gera vontade de querer saber mais. Então, toda vez que você está postando um stories por postar, é melhor não postar. Por quê? Porque toda vez que você posta um stories, que você não tem retenção, que você não tem atração, que você realmente não sabe como fazer, você acaba sendo interesseira e não interessante. O que o algoritmo entende? Que as pessoas não estão nem aí para você, não estão nem aí pelos seus stories, não estão nem aí, seu conteúdo é ruim. Então, eu não vou nem mostrar mais isso para ninguém. Lucas, mas você não faz stories todo dia? E não faço mesmo. E não faço mesmo. E você também não deveria fazer stories todo dia. Que sai eu faço uma vez por semana e olhe lá. Oh, nossa, como assim uma vez por semana? É isso mesmo. O que você precisa aprender são narrativas estruturadas, onde você consegue fazer vendas e esse desejo da pessoa ficar aflorado e fazendo com que ela peça mais. E se você fizer isso muito bem, a gente consegue que esse único stories que você faz nessa única semana traga muitas vendas para você ao longo de vários dias. Calma, que nas próximas aulas eu vou te mostrar como que a gente faz esse mecanismo, tá? Esse mecanismo de unir um story já pronto, que você já fez, já até saiu do ar, mas que a gente consegue colocar ele em um processo automático de vendas. Ou seja, eu desprendo tempo e atenção para criar uma narrativa bem feita, calma que a gente eu vou explicar para você a narrativa, mas que eu desprendo ali meu foco e atenção total para fazer aquilo dar certo, né? Aquela estrutura ser interessante para aquela pessoa, aonde aquela estrutura interessante está ligada diretamente com um produto ou serviço que eu venda e eu consiga trazer audiência nova, presta atenção nisso, pessoas novas, para que essas pessoas assistam essa sequência de histórias que ela já foi milimetricamente pensada para despertar desejo. Beleza? Anota essas palavras: ser interessante e desejo. Ou por quê? Porque as pessoas elas só compram aquilo que elas desejam, certo? Então, por exemplo, eu vou vender esse fone aqui da Apple e tudo mais, né? Se você não tem desejo para comprar esse fone aqui, não adianta eu falar que ele tá barato, não adianta eu falar que ele é o melhor fone se você ainda não sente desejo por isso. Por que eu vou gastar meu tempo e energia ficar falando de produto que você tá cagando para ele? Não adianta. Não adianta. O meu foco principal antes de ofertar alguma coisa é falar e gerar desejo a ponto que você fale. Quanto que custa isso? Eu quero saber mais. Então, muito melhor do que falar sobre o fone, falar o preço do fone, é eu falar. Você sabe a importância de você ter um fone de extrema qualidade para o seu trabalho, onde você consegue, onde você consegue ter isolamento de ruídos externos e também conseguir se concentrar muito mais em tarefas que você vai fazer? Espera aí.
agora eu já tô começando a querer. E aí eu posso trazer mais, trazer mais elementos para o desejo. E você vai ver que a maioria dos fones hoje que consegue ter um grande isolamento acústico são grandes, são como esses aqui que eu estou usando, são grandes. Ou também tem fio e isso atrapalha muito se você quiser usar para correr, se você quiser usar para ir no mercado, ou até mesmo para estudar e trabalhar ali. Porém, porém, eu estou testando há mais de um mês um fone pequeno, portátil e que a bateria dura muito bem e ele está sendo extremamente eficiente para mim. Eu vou te mostrar o fone que eu estou usando. É esse aqui. Eu achei ótimo o custo-benefício dele. E tal, 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 tal. Chega no final, eu até posso falar fazer um pitch, né? No sentido de se você quiser também adquirir esse fone aqui, pode clicar aqui abaixo e falar comigo. Simples. Então, o que que eu fiz dessa forma? Eu não simplesmente ofereci fone, eu gerei um desejo sobre isso. Então, é uma venda muito mais tranquila, sabe? É muito mais uma venda de gerar desejo de acordo com a sua rotina, com as coisas que estão acontecendo na sua vida, para que você consiga, de fato, realizar vendas sem esforço. Não perca seu tempo tentando colocar um monte de panfleto lá que não vai vender, só vai fazer piorar seu algoritmo e espantar cada vez mais. Beleza? Então, Lucas, mas os stories eles são bons, mas eu tenho pouquíssima audiência. Não se preocupe. Uma das coisas que você vai receber como presente se você entrar no stories que geram desejo. Agora, no dia 20, um dos presentes que eu vou dar para as primeiras 30 pessoas é realmente uma aula de como aumentar o seu número de seguidores, beleza? Então, relaxa aí, porque sim, não adianta você fazer belíssimos stories, maravilhosos stories, se você não tem audiência. Não vai funcionar, beleza? Então é isso. Já espero de fato que essa aula tenha contribuído para você. E também nas próximas aulas eu vou trazer muito mais técnicas para você. Vou mostrar realmente como que funciona toda a estrutura didática que você vai aprender dentro dos stories que geram desejo. E também para que você mesmo que você não entre, você tenha uma ideia de como estruturar isso para você, tá bom? E também dentro do grupo de WhatsApp vou trazer várias novidades e ajuda para você. Um grande beijo no teu coração e até a nossa próxima aula.